Glória a Deus, aleluia. Que momento maravilhoso, que momento gratificante, que momento que alegra o coração. Glória a Deus. Eu estou com o coração alegre, aleluia. Tem alguém aí com o coração alegre? Glória a Deus. Aplauda Jesus enquanto eu acho. Abre aí sua Bíblia em Coríntios, capítulo 11. Coríntios, capítulo 11, versículo 23. Glória a Deus. Versículo 23. Porque eu recebi do Senhor o que também vos ensinei, que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, tomou o pão e, tendo dado graça, o partiu e disse: tomai e comei, isto é o meu corpo que é partido por vós. Fazei isto em memória de mim. Semelhantemente, também depois de cear, tomou o cálice, dizendo: este cálice é o novo testamento no meu sangue. Fazei isto todas as vezes que beberes em memória de mim. Porque todas as vezes que comerdes este pão e beberdes esse cálice, anunciai a morte do Senhor até que venha. Diga graças a Deus. Vamos falar de algo que é do nosso interesse, amém? Podem sentar, por favor. Glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Porque todas as vezes que comer deste pão e beber desse cálice, anunciai a morte do Senhor até que venha. Diga comigo: o Senhor Jesus Cristo vem. Vamos dizer como quem esteja acreditando e como quem esteja aguardando a sua vinda. Diga: o Senhor Jesus Cristo vem. Glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Por isso que eu disse, vamos tratar de assunto do nosso interesse, a vinda de Jesus. Paulo, a dar esse ensino acerca de estabelecer os fundamentos da Santa Ceia, Paulo fala que devemos fazer isso em memória do Senhor. Em memória, trazer à lembrança aquilo que, mediante a nossa salvação, é muito importante, é a mais importante. A cruz e a morte de Jesus. Porque o apóstolo São Paulo, nessa mesma carta, ele fala que fomos salvos, estamos sendo salvos e seremos salvos. Desculpe. Então ele faz menção à cruz, porque está estabelecido esse princípio acerca da nossa salvação. Somos salvos, Paulo escreve, inspirado pelo Espírito Santo, porque quando nós aceitamos a Jesus, o sacrifício da cruz do Calvário, sobre nós não há mais a acusação.
nem a penalidade do pecado sobre a nossa vida. Por isso que Paulo escreve: não há nenhuma condenação sobre aqueles que estão em Cristo Jesus. Quando nós aceitamos Jesus, já não há mais essa condenação. E nem as penalidades que o pecado traz como consequência. Sendo salvo, nós estamos sendo salvos dos hábitos que dominam a nossa vida. E isso nós podemos apontar um hábito que domina o ser humano, é o tal do vício. O vício tem um domínio sobre o ser humano. Mas o cristão que aceita Jesus está sendo salvo por ele. Ele deixa o hábito que domina ele. E se algum nessa noite ainda não conseguiu deixar esse hábito de um vício que está dominando, peça que Jesus derrame o sangue dele sobre você, com fé e confie, para que haja essa purificação. Aleluia. E ele disse: será salvo. Será salvo. Nós estamos ausentes da presença do pecado. Nós estamos ausentes da presença do pecado e estamos tomando a forma de Cristo. Estamos nos tornando como Ele. E vamos definitivamente ficar como Ele. Aleluia. Seremos salvos. Glória a Deus. E esse Cristo que proporcionou para nós, pela fé, aqueles que aceitaram a Cristo, Jesus, Paulo agora diz que Ele vem. Que o que nós estamos fazendo aqui é um ensaio do que nós vamos viver com Ele na eternidade. Aleluia, é maravilhoso. E Ele vem, glória a Deus. Ele vem para que esse ensaio, ele deixe de existir aqui e se consuma na eternidade com Ele lá. Ele disse, João escreveu: não mais beberei desse vinho convosco, agora só no reino de meu Pai. Só lá que eu participo. E eu sei que Ele está ansioso para celebrar esse momento conosco lá no reino dos céus. Aleluia. Quem também está ansioso para celebrar com Ele lá no reino, continue ansiando isso. Louvado seja o nome do Senhor. Então Paulo diz, ele vem. E a vinda de Jesus Cristo causa algumas especulações. E a Bíblia, ela adverte acerca disso. Mateus, escrevendo no capítulo 24, versículos 5, 4 e 5, 4, ele diz assim: acautelai-vos. Tenha cautela acerca disso. Acautelai-vos e não vos engane. Ele está falando em um sermão na montanha, justamente acerca dos acontecimentos. E ele fala que Cristo vai vir, Cristo vem, mas antes de Cristo vir, há acontecimentos. Ele vai contar, ele fala de guerra, ele fala de rumores, ele fala de terremoto. E a especulação é, quando se ouve alguma coisa assim, muitos pensam que é a vinda de Cristo. Mas Cristo, ele anuncia e diz que isso aí é princípio de dores. Aleluia. Tudo isso são princípios de dores. E quando é, como o próprio discípulo perguntaram, e quando isso vai suceder? Ele disse: apenas vigiai. Porque ninguém sabe o momento,
o tempo. Porque a vinda de Cristo não se trata de tempo, ainda que a Bíblia diz, nos últimos dias, nos últimos tempos. Não se trata de tempo. Se trata de fatos e de evidência. E quando ele diz para que nós acautelar, quando ele diz que vigiar, e quando ele chama isso como advertência, é para a gente ficar atento aos fatos. E ele cita guerra, humor de guerra, reino contra reino, pai, filho, separação, morte. Ele vai dizendo. São fatos que a gente ouve, a gente vê, até mesmo em meio a nossas conhecidas, nossa família. Ele disse, então fica atento a esses fatos. Porque realmente, o tempo que ele vai vir, que ninguém sabe, mas está determinado a vinda. Diga, Jesus vem. Isso é um fato. Assim como é um fato esses acontecimentos. Agora, o grande perigo que há na vida do ser humano e do cristão, que ele chama e adverte para que a gente vigie, para que a gente tenha cautela, é porque o perigo maior para o cristão não está num terremoto, não está numa guerra, não está nos rumores, não está nesses acontecimentos. Paulo, ele escreve a Timóteo, e ele diz a maior causa que nós devemos estar atentos a esses acontecimentos, porque são eles que causam perigo para o cristão. Jesus no sermão, ele diz, porque Mateus 24, muitos virão no meu nome. Eu sou o Cristo. Ele não está falando de pessoas em si, dizendo, eu sou Jesus. Ele está falando de pessoas que proclamam Jesus. Porém, muitos virão no nome dele proclamando, como ele diz, vindo falsos profetas, falsos ensinos, enganadores. Então, essas pessoas, eles vêm trazendo falsos ensinos. E nós podemos ver hoje, o Brasil é um dos países onde há mais doutrinas acerca do reino de Deus e acerca a Jesus Cristo. A igreja, para todo gosto cristão, como se diz, para todo modelo de pensamento que você tem, você encontra uma igreja para se encaixar. Para todo tipo de fé que você possa imaginar, como cristão, você encontra uma igreja hoje no Brasil. Porque a maioria dessas denominações que estão ali falando em nome, proclamando em nome do Cristo, na verdade, não tem o compromisso com o Cristo. Ele está comprometido em satisfazer e realizar a vontade dos que se agregam lá. Então, se você não se encaixa aqui por algum comportamento, por alguma conduta moral, ou por alguma razão, por alguma escolha sua, porque aqui a doutrina, eu digo aqui, me referindo a igrejas que continuam zelando a sã doutrina. Então, há uma outra que agrega.
E lá eles falam em nome de Jesus. Ainda que não é comprometido com o Cristo. Ainda que não é comprometido com a sã doutrina. Mas eles têm uma doutrina. E essa doutrina aceita aquela pessoa que tem no coração um desejo de se realizar do jeito que é, do jeito que se assume, do jeito que pensa. Aí eu vou para lá. E lá eles louvam a Deus. Lá eles cantam o nome do Senhor. Lá eles devotam o santo nome de Deus. Ele usa a linguagem que a maioria usa. Mas pelo fato dele estar lá, fazendo tudo o que é comum fazer, que aparentemente é normal, está certo, ele está lá não pela motivação correta, porque a motivação correta de um cristão a vir congregar, a adorar a Deus, a servir a Deus, é pela transformação da sua vida. Se você está aqui nessa noite e não tem um propósito de se assumir com Cristo, para que Deus faça uma transformação na sua vida, para que você caiba no contexto daquele em quem Jesus vai vir buscar, não perca tempo. Você está perdendo tempo. O propósito e a motivação tem que ser correta. Você tem que vir com propósito e motivação correta. Eu vou para o culto porque eu adoro a Jesus, eu amo a Jesus, eu tenho um compromisso com Ele e Ele tem um compromisso de confrontar, de transformar a minha vida. Aleluia. E como Jesus disse que muitos viriam e ensinariam como falsos ensinadores, Ele não está preocupado em transformá-lo. Ele não está preocupado em confrontá-lo. E o evangelho é confronto. A sua vida só muda se você for confrontado. Até mesmo para receber um milagre, para receber uma cura. Se você não for confrontado, para entender o propósito de Deus, você não recebe. Porque a primeira coisa que Deus faz com o ser humano, antes de tudo, para que o ser humano aceite a Ele, é transformar o pensamento. Aleluia. É transformar a mente daquela pessoa. É fazer uma renovação. Enquanto a pessoa vive com o pensamento próprio, sem a renovação, está excluído de Deus. Aleluia. Não sou eu que estou dizendo, é a palavra que expressa isso. Então, o grande risco que nós corremos é porque o apóstolo São Paulo, ele escreve em 2 Timóteo capítulo 3, ele diz desse jeito: sabe, porém, isso que nos últimos dias sobrevirão tempos trabalhosos. Nos últimos dias. E quando é esses últimos dias? Porque a Bíblia diz que Jesus vem nos últimos dias. E quando é? Quando começou e quando termina esses últimos dias? Os últimos dias, o escritor hebreu, ele escreve no capítulo 1, dizendo quando é o último dia, os últimos dias. Ele diz que antigamente, falando Deus, por meio do profeta, falando a humanidade por meio dos profetas, nesses últimos dias fala pelo Filho. Então, os últimos dias iniciou quando Jesus surgiu na terra. Já é o último dia. E o último dia será no dia da sua aparição gloriosa. Aleluia! Que Ele vem arrebatar a cada um que está andando nos seus caminhos. A igreja. Aleluia! Então, esse último dia
É esse tempo determinado por Deus. Não é cronológico. Não é cronológico como o nosso pensamento. São fatos e evidências. Quando os fatos e evidências se cumprirem, então ele virá. E o último dia será essa sua vinda. E Paulo diz: sabe, porém, que nos últimos dias sobreverão tempos trabalhosos. Mas o trabalho dos últimos dias não é muitas das vezes o que nós pensamos. Olha a ótica de Deus, olhando o que é o último dia, o que é o trabalho de nós nesses dias. Aleluia. Ele vai e diz o que é. Porque haverá homens amantes de si mesmo. E nós já podemos ver, eu vi um pequeno vídeo de Ratinho, apresentador de televisão, ele dizendo: mulher que casa com um homem gordinho, que vai ao shopping, vai para o shopping com ela, ele chega com a mulher, tem uns espelhos, a mulher olha e ele olha para as coisas para comprar. Ele diz: bora, minha filha, bora comprar o gordinho. Agora, a mulher que é casada com um homem saradão, tanquinho, ele vem com a esposa, e isso Ratinho contando. E quando chega diante do espelho, ele olha para a mulher e olha para ele e diz: qual será que está mais bonito, eu ou ela? Aleluia. Você está entendendo? Homens amantes de si mesmo. Hoje, nós observamos que uma academia não é mais um sistema para a saúde das pessoas. Mas a academia é justamente para realizar a satisfação da natureza humana. Tornar bonitão, saradão. Tenho dificuldade até de fazer. Aleluia. Homens amantes de si mesmo. Ele ama a si mesmo. Ele perde o olhar, o sentido da vida, do valor das outras coisas. O negócio dele é ficar bonitão. Aleluia. Ele diz: olha, de si mesmo, avarento. O que tem de gente egoísta, gente, avarento. Avarento, presunçoso. Você já viu um ditado que diz: tem gente, se tivesse asa, voava. Deus não deu condição, falando que se tiver asa, ele voa, como diz a cobra, né? A presunção. Aleluia. E isso é um perigo, e nós estamos vivendo e observando muitos no nosso meio que chegou humilde, pobre, vivendo uma vida singela, e ele trabalha, e Deus dá oportunidade, e ele melhora, e ele prospera, e você olha para ele que o ciclo de amizade dele agora é outro, é presunção. Você não cabe mais no meu círculo, agora tem que ser fulano e fulano, que é de igualdade social comigo. Aleluia. Bobo. Nós fomos chamados por Jesus, aleluia, para sentar numa mesa com ele, aleluia. E não é a posse e condição financeira, louvado seja Deus, é a minha vida com ele, aleluia, que vai fazer eu ter parte da mesa. E ele vai dizendo: soberbo, blasfemo, desobediente a pais e a mães. Aleluia. Ingratos, profano. Olha só os adjetivos que Paulo vai dando a pessoas que vão desfazendo o que tem de melhor nele, ele vai desfazendo. A pessoa não nasce com isso.
A pessoa não nasce com esse sentimento dessa forma. Ele vai adquirindo. É por isso que Paulo, o que Jesus está falando, desse risco que nós estamos correndo, que nós temos que vigiar, tem que ficar cautelado, prestando atenção, aleluia, porque Cristo vem, e não pode encontrar cristão com nenhum desses adjetivos, aleluia. Ele vai descrevendo aqui, pais desobedientes, aleluia, sem afeto natural. Hoje à tarde eu estava conversando com o José, que Deus me dá uma palavra, eu fico meditando e orando, eu fico conversando sozinho para entender algumas coisas. Aí eu dizendo sozinho, José disse assim, perto de mim, eu disse, eu quero saber que se nesse contexto, o que significa sem afeto natural. Porque lá em Romanos, no capítulo 1, sem afeto natural, se trata de sexualidade. Homem que não quer mais mulher, mas quer homem. Mulher que não quer mais homem, mas quer mulher. Lá é um contexto. Aqui é outro. Aleluia. Ainda que a palavra seja a mesma, mas o sentido é outro. Aleluia. Como é pesado ensinar. Aleluia. Precisa da ajuda do Espírito Santo. Ajuda o Espírito Santo. Ele diz, sem afeto natural. Pessoas que não têm sentimento de amor pelo próximo. Pessoas que ignoram a situação do outro. Está sem afeto natural. Está sem sentimento de humanidade. Aleluia. E nós corremos isso é uma advertência. Nós corremos esse risco de olhar para um pedinte, um maltrapilho, um pedinte, e se erguer contra ele. Eu já vi pessoas se levantar contra quem pede. Vá trabalhar, vá criar vergonha, vá procurar o que fazer. Aleluia. Eu já vi cristão fazer isso. E a Bíblia diz, pois Jesus assim falou, dai a quem pedir. Eu não dou porque eu sei em que ele vai investir. Eu dou como um cumprimento da ordem de meu Deus. Quer dizer, quando não tem afeto natural, além de não dar, se ensoberbece. Eu entrei hoje num supermercado e tinha um querido irmão, e eu entrei e tinha algumas pessoas não crentes, e só estava ele de crente. Ele estava um pouco afastado. E eu cheguei e disse, bom dia, pessoal. Ele ergueu a voz e disse, bom dia não. A paz do Senhor. Eu disse, desde quando você se imaginou ser mais merecedor do que essas pessoas? Vigia, crente. Porque eu estaria sendo até, não sendo sociais com as outras pessoas, se eu chego em meio a um grupo de pessoas, e a maioria não são cristãos que eu conheço, e me dirijo a um crente, a paz do Senhor Jesus Cristo. Olha a acepção que eu estou fazendo. Ele não esperou nem eu cumprimentá-lo, porque bom dia a todos, mas eu sei a fé dele, eu reconheço o credo dele, e eu ia me dirigir a ele, que eu ainda ia chegar a ele, e eu ia sim cumprimentá-lo. Mas eu já perguntei desde quando ele se acha
tão merecedor para poder fazer acepção de pessoas, aleluia. Então, às vezes, agimos dessa forma como cristão, aleluia, inconsciente. Às vezes agimos despretensioso. Às vezes agimos por falta de conhecimento, mas também pode agir pela a soberba que Paulo fala aqui, homem que se torna soberbo. Aleluia. E Deus está nos advertindo. Louvado seja Deus. Deus está construindo em nós a imagem do seu Filho. Já fomos salvos. Já fomos salvos. Aleluia. Estamos sendo e seremos. Essa caminhada, ela vai se concluir. É conclusiva, ela vai concluir. Aleluia. Então, vale a pena nos submeter e até nos afligir algumas vezes por causa de alguma circunstância. Como Paulo escreve e diz, porque essa aflição desse tempo presente não dá para comparar com a glória que há de se manifestar. Aleluia. Glória a Deus. E Paulo, ele vai citando essas coisas, ele vai dando uma lista de adjetivos, de atitude de pessoas. E ele adverte que a gente tenha o cuidado, que a gente vigie. Aleluia. Porque esses sinais é tempo do fim. Essa mudança do ser humano. E Mateus, no sermão, ele diz, e lá em Lucas, no capítulo 17, 26 e 27, ele diz: assim como o dia de Noé, a humanidade, os homens, as mulheres, comiam, bebiam, faziam festa, casavam, se davam em casamento, até que o dilúvio veio, pegou todo de surpresa e só salvou a família de Noé. Ele está advertindo que nós estamos vivendo um tempo que os fatos, evidências estão acontecendo, e nós temos que estar atentos para que a gente não possa estar agindo como o mundo está agindo. Aleluia. Nós fomos separados. Estamos num processo de santificação. A santidade é de Cristo. E a separação é de Cristo. E a escolha é nossa de estarmos separados. Santos. Separado é santo. Santos é separado. Está separado. A santidade é de Cristo. A separação é dele. E a escolha é minha. Por isso que ele escreve e diz: se alguém profere o nome de Jesus, o nome do Senhor, a si mesmo purifica. É uma escolha. É uma decisão. Diga: Cristo vem. E os dias são trabalhosos. Muitas pessoas têm mudado. Eu também vou mudar, mas para melhor, do agrado de Jesus, para que Ele olhe para mim e agrade-se de mim, e possa fazer como o Pai fez com Jesus, abrir o céu e dizer: esse é o filho, essa é a filha que me agrada, que me compraze, que traz alegria. Aleluia! Glória a Deus! Glória a Deus. E Paulo diz, no capítulo 4 da sua primeira carta, ele diz assim no verso 1: mas o Espírito expressamente diz que
nos últimos tempos apostatarão alguns da fé, dando ouvido a espírito enganadores e doutrina de demônio. Quantas pessoas que nascem na fé aceitam Jesus e retornam? Não, agora eu quero ser isso. Eu quero, não vou citar nome para não ter problema. Mas como igreja vocês sabem que a gente ama essas pessoas, mas não estamos de acordo com a prática dela. Agora eu quero ser isso. Agora eu não vou ser crente mais não. Eu tenho vontade agora de ser isso. Aí diz o que vai ser. Apostatarão, nega a fé em Jesus Cristo para seguir doutrina de demônios. Aleluia. Glória a Deus. E nós não fomos criados, não fomos feitos. Não há um templo em nós para demônios. Há um templo em nós para o Deus vivo. Aleluia. Glória a Deus. Esses tempos difíceis, quando muitos têm se apostatado da fé, negado a fé, de tal forma que essa pessoa está no engano, que antes ela defendia a fé, ela defendia os preceitos, os conceitos da palavra, agora ela se levanta, porque está sendo enganada, há um engano, agora ela se levanta contra a fé. E Jesus lá no sermão ele disse, e serão perseguidos, e nós somos perseguidos. Se você como crente, você nunca aborreceu ninguém porque você é crente, você tem que rever o seu conceito de crente, porque como crente você vai aborrecer alguém, você vai falar algo que alguém não gosta, você vai se comportar como alguém não gosta, você vai agir como alguém não gosta, e a pessoa vai se levantar contra você. Aleluia, glória a Deus. Não sei se é no trabalho, na escola, no dia a dia, no comum do dia a dia, mas Jesus disse, e é verdade, louvado seja o nome do Senhor. Então, tudo isso parece muito difícil para a nossa vida. Aleluia. Parece que nós estamos cercados de perigo. Parece que tudo que está em nossa volta, a qualquer momento, pode nos atingir com mal. E é verdade. Jesus disse, vou te lançar em meio a lobos, ovelha em meio de lobo. Agora você imagina a ovelha no meio de lobos. Como é a vida das ovelhas no meio de lobo. É caçada uma por dia, só saciando a fome. Nós somos essas ovelhas, lançadas em meio a lobos. Porque nós, como ovelha de Jesus, os lobos, ele tenta nos atrair. Jesus fala essa figura de lobo como mal, como a força das consequências do mundo, tenta nos atrair. E eu lembro, eu fui chamado a atenção muito novo na fé, por uma pessoa mais velha, crente, que era crente mais tempo, mas não tinha um entendimento, eu como novo, como crente já tinha. Eu disse que o mundo era atraente. O mundo tem atrativos. O mundo tem coisas boas. E tem. E é atrativo. Porém, o que ele tem é passageiro. E o que nós temos é eterno. Jesus revelou isso quando Satanás disse, olha Jesus,
Olha aí, eu te dou toda essa glória, todo esse reino do mundo, toda essa glória, toda essa riqueza, tudo aí eu te dou. Jesus disse: sai para lá, Satanás. Aleluia. Só a Deus a gente serve. Aleluia. Só a Deus serve. Eu não quero nem falar no serviço, na prestação do serviço que nós fazemos para Deus. Só a Deus nós serve, porque Deus nos atrai em amor para permanecer amando. Satanás nos atrai não para nos amar, para acompanhar o sofrimento dele lá no inferno, porque lá ele não vai ter tempo de incomodar ninguém não. Lá ele está sofrendo igualmente o que os outros vão estar lá sofrendo. Aleluia. Portanto, igreja do Senhor Jesus Cristo, o Espírito Santo, aqui está, Apocalipse, eu vou encerrar com esse versículo, eu separei um versículo que não é esse, mas quando o tempo já está bem corrido, eu vou encerrar com esse versículo, Apocalipse 22 e 20. Aquele que testifica estas coisas, aquele que pelo Espírito dá a revelação da palavra para que a gente possa compreender. Ele agora diz assim: aquele que testifica essas coisas diz: certamente cedo venho. Aleluia. Amém. Ora vem, Senhor Jesus. Diga: vem, Senhor Jesus. Vem, Senhor Jesus. Maranata, Senhor Jesus. Glória a Deus. Aleluia. Aplauda o Senhor. Vou encerrar. A graça de nosso Senhor Jesus Cristo seja com todo vós. Diga amém. Mais uma vez, aplauda Jesus. Glória a Deus. Amém.